caríssimos, nesta reunião desta noite, empreendendo o fluxo da mais perfeita ordem do bem manifestado no coração de cada um de vocês, iniciamos a nossa jornada para um debruçar cada vez mais profundo no mergulho interno, neste convite que a Quaresma provoca em cada espectro iluminativo, em cada espírito, diante de uma dinâmica natural de introspecção, de reavaliação de propósitos, de ciclos que precisam ser fechados, coragem, empreendimento ainda maior para abrir outros ciclos. O movimento da Quaresma possibilita tais estruturas, principalmente porque foi um período em que o Mestre Jesus passou inclusive pelas tentações do deserto. Vivenciar a Quaresma é estar ainda entrelaçado e conectado com todas as adversidades, talvez 40 dias para que percebam os seus verdadeiros encaixes, o que realmente faz sentido. É um ótimo período para as faxinas naturais, tudo aquilo que você quer que permaneça na sua vida e tudo aquilo que você quer deixar que flua e saia da sua vida definitivamente. Diante das tentações do Mestre Jesus, Sananda Eshwar possibilitou esta imantação energética para toda a humanidade, a fim deste período, deste fato representativo dos dias do deserto, das tentações de Satanás, que Jesus empreendeu ao longo da sua jornada, sendo convidado para que aceitasse as oferendas e riquezas e poder, sendo convidado, inclusive, a transformar, a fazer transformações, como, por exemplo, transformar pedra em pão. Eis que, com grande sabedoria, o Mestre Jesus falou para aquele que estava tentando: não só de pão vive a carne. E ainda se debruçou na estrutura de colocar Deus como subjugado ao Cristo, em um movimento de grande egoísmo e de blasfêmia, subjugando todas as estruturas, todos os escritos sagrados, toda a magnitude então ali profetizada para a população, e então, de forma sorrateira, como uma cobra que está na iminência de dar o bote, Jesus passou pelo período do deserto, sendo tentado de diversas formas, assim como já falei, do poder, de ser festejado e louvado pelo povo, para fazer magias, para provar que então era o Filho de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, portador da essência divina encarnada. Com isso, caríssimos, todos os seus discípulos, por consequente, também passaram por diversas tentações, conflitos, agonias, descrédito. O período de Quaresma traz, dentro desta introspecção, caríssimos, uma estrutura também, se não bem cuidada, uma estrutura melancólica, tristeza, pois os espíritos que estavam aprisionados são revestidos de possibilidades de chances para que encontrem a luz, para que sejam revestidos
das provas da sua ascensão e então as visitas também dos seres que estão em consciência desencarnada. Retorna ao planeta para fazer as visitas aos seus parentes, amigos, entes queridos. Então, a densidade deste planeta, vocês estão atravessando todo esse envoltório de campo energético que faz um convite a uma reflexão do que efetivamente faz sentido para você. Quais são as mãos que você quer segurar? Quem você efetivamente deseja trilhar de agora em diante? Continuar trilhando de agora em diante ao seu lado? Quais são as suas conexões já sabidas por meio das suas leituras, autobuscas? Quem é você? O que você está fazendo definitivamente neste planeta? Qual a contribuição ou quais as contribuições que você vem pulverizando por onde você passa? Palavras, silêncio, escutas. Este momento é um momento muito propício para esta interlocução de você com você mesmo, com você mesma, caríssimos e caríssimas. Não percam esta oportunidade de fazer algumas separações dentro de você, possibilitando debruçar o expurgo daquilo que definitivamente não faz sentido, que você não irá mais suportar, aturar, tolerar. É um momento de 40 dias que vocês estão atravessando para que vocês se debrucem no amor próprio e, consequentemente, oportunize a compreensão da vida encarnatória como um ato majestoso e sagrado. Estar na plenitude do encarne é algo sagrado. O seu corpo físico, a sua alma, em aprendizado infinito. E do que efetivamente você está fazendo o sentido desta vida. Não só da matéria, você definitivamente veio para experienciar. Sim, você veio para experienciar também a matéria. E todos os prazeres, afagos, acolhimentos que a matéria possibilita. As relações interpessoais, pois definitivamente a estrutura humana, vocês, humanoides, não foram criados para viver em isolamentos, mas sim seres altamente sociáveis. E dentro da sociabilidade natural do ser em experiência humana, nasce a conexão da unicidade, a sincronização entre o seu espectro e o espectro do outro ou dos outros. Pois falando em consciência coletiva, ou seja, são pensamentos aglutinados de grande número de pessoas que ficam reverberando e alimentando aquele, como se fosse uma nuvem. O que efetivamente vocês estão a plantar? Por quanto tempo mais vocês têm de permanência encarnatória? Quem sabe o dia da sua passagem espiritual? Quem sabe a data? Levante a mão, manifeste. Caríssimos, vivenciar este ato sagrado que está encarnado de maneira despercebida é um desperdício majestoso desta oportunidade encarnatória. A sua alma lutou e fez tudo por onde está neste momento encarnado no planeta Terra. Acompanhei nesta última semana diversas pessoas que às 18 horas se prostravam para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria
em prol, por exemplo, da guerra que está acontecendo dentro deste planeta. Assim como lançando a tantas tratativas que porventura precisassem daquela força sutil, debruçada e colocada à disposição deste planeta. Caríssimos, o quanto isto foi muito importante e ainda continua muito importante, preciso que vocês persistam, continuem. Pois na magnitude destas batalhas, principalmente nas batalhas espirituais, o veículo que impulsiona tais tratativas, não somente da percepção natural, mas da percepção de alma. Naquele ato em que você está contemplando em um gesto de meditação natural, naquele gesto que você está escutando o som, não o barulho, o som do mar, o som da sua cidade. Ao invés de reclamar que a sua cidade possui barulhos, comece a escutar o som natural de onde você mora. Perceba o que você sente. Para o que efetivamente você se conecta. Talvez você escute alguém brigando. Talvez você escute pessoas falando, declamando poesias, poemas. Talvez você enxergue pela sua janela pessoas adormecidas. Talvez você enxergue também pessoas na sarjeta. Então, caríssimos, quais destes pontos você se conecta de plano imediato? Se a sua atenção se prendeu àquela estrutura desafiadora de conflitos, reverbere amor, ao invés de adotar postura de curiosidade. Pois a curiosidade é uma válvula que desvia a percepção e o propósito do espírito. Se você está a dialogar com alguém, caríssimos, e este alguém está fazendo um desabafo, por exemplo, não? Está desabafando com você, não é? Sim. Não queira empreender este diálogo como forma de curiosidade, perguntando detalhes que não contribuirão definitivamente com nada. Observe o movimento. Se aquela pessoa estiver narrando um campo de sofrimento, expresse o quanto você enxerga que o outro está sofrendo. Pergunte se o outro talvez precisa de ajuda, se você pode ajudar em algo. Talvez aquela fala está sendo nas entrelinhas, por favor, me ajude. Estou te pedindo ajuda. Estou desabafando aqui o meu sofrimento e que talvez a sua ajuda seja olhar nos meus olhos, não me rejeitar, não me achar uma pessoa que eu devo deixar para trás, que não é válido qualquer tipo de diálogo. Sim, é muito importante que vocês se conectem e estejam cercados de pessoas que reverberam energias positivas, amorosidades. Verdade, caríssimos. Mas e os outros? E as outras pessoas que ainda não conseguem vibrar, ou, melhor dizendo, aquelas outras pessoas que não estão vibrando naquele momento, aquele campo de amorosidade. Pois todos os seres que estão em experiência humana são cíclicos. E em um determinado momento você será aquela pessoa que você julga. Você poderá estar vibrando exatamente aquele mesmo campo. E você plantou campos de rejeição, porque assim você reverberou, rejeitando, e dentro da unicidade, isto acontece como um círculo, caríssimos. Tudo aquilo que provoca em relação ao outro volta para você na mesma vibração. Então, se você rejeita o outro, não busca acolher, compreender, ouvir. Talvez naquele momento você não tenha respostas nem para você. Talvez naquele momento você ainda não possa acolher o outro, porque você ainda está construindo o seu autoacolhimento. E isto é majestoso você admitir para você mesmo, para você mesma. Eu ainda não estou
conseguindo, ainda não tem uma estrutura de acolhimento, pois o antídoto que eu possuo hoje só dá para as estruturas da minha necessidade particular. Isto não é um egoísmo, não é um egoísmo. Isto daí é amor próprio, caríssimos. E talvez, naqueles movimentos em que vier a raiva, a irritabilidade, por exemplo, observe o que o seu corpo e a sua mente, e consequentemente o seu espírito, está querendo empreender naquela oportunidade. Estou com muita raiva de você. Efetivamente, o que o meu espírito está reverberando diante do meu corpo e da minha mente. Talvez você queira que o outro admita que esteja errado. E você sempre vai ser a pessoa certa, por lógico, sim. Mas dentro desta luta pelo poder, não pelo poder monetário, mas pelo poder da estrutura de quem está certo e quem está errado. Caríssimos, abandonem a busca do certo e do errado, dentro de diálogos que não levarão definitivamente a campos positivos, somente desgastarão ainda mais. Muitas vezes, os seres que entram em diálogos desafiadores não estão abertos para ouvir. Para ouvir. Estão tão somente preocupados em falar e em falar as suas próprias verdades, jamais possibilitando a flexibilização da compreensão. Onde isso vai dar, caríssimos? Em discórdia, em desgaste de fluido vital. Você vai se debruçar ainda mais, doando o seu fluido vital, ficando devastado, devastada. Diante das decepções naturais, decepção sim. E o seu espírito vai estar vibrando para que a sua consciência seja ativada de imediato e você perceba que aquele movimento que você está empreendendo está indo de contra todas as estruturas espirituais que você ouve. Exercite o silêncio, o amor transforma, o amor cura. E o amor, ele não precisa ser falado, dito. Não necessariamente. Existem seres em experiência humana que ainda têm dificuldade de dizer eu te amo, por exemplo, de reconhecer que se ama. O amor é uma estrutura que vai sendo expressada dentro de uma conexão de olhos, um olhar conectado com o outro. Aquele silêncio que você empreende em encaixes naturais de pessoas que cruzam o seu destino e vai compreendendo perfeitamente todas as interlocuções que ocorrem. Parecem que, como se fossem fichamentos que vai caindo na sua cabeça, vai dando clareza. Agora compreendo de uma maneira melhor a vida. Agora assumo melhor o compromisso comigo. Agora presto mais atenção ao meu corpo e não de uma forma condicionante. Caríssimos, o espírito, quanto mais vocês puderem sutilizar o corpo, mais o seu espírito estará conectado com o seu corpo. Quanto mais pesados os corpos ficam, não de pesos absolutos de matéria, mas pesados em estruturas de emoções, reverberações de histórias ainda não tão bem resolvidas dentro de vocês, estruturas amargas, vingativas. Às vezes, caríssimos, vou dar um exemplo. Às vezes, numa estrutura vingativa, uma criança, por exemplo, quem é pai e mãe, poderá compreender um pouco dentro desta estrutura e até mesmo quem é filho pode estar reverberando este comportamento. Às vezes, o seu filho, exemplo, está provocando comportamentos muito desafiantes para você, muito desafiantes. E às vezes, inclusive,
de uma maneira completamente à margem daquilo que você acredita como certo. E então, caríssimos, qual é este movimento deste ser? Fazendo esta forma para te machucar, sabendo que você está sofrendo, porque um pai e uma mãe quer sempre o filho vivenciando uma imersão no amor. Uma mãe e um pai sempre quer um filho feliz. E quando este filho adota comportamentos completamente levianos, isto é um ato vingativo do filho para com os pais. Isto é um ato de punição para com os pais. Ele está punindo os pais, a mãe, o pai, por uma dor que ele está sentindo, ele ou ela. O filho está punindo os pais por uma estrutura que ele está sentindo e que talvez nem ele tenha consciência daquilo que ele está fazendo. E qual é esta dor que ele está lutando para que os pais olhem para aquele devido local onde dói. Conseguem compreender desta forma, caríssimos? Dentro desta ampliação, ao invés de você rejeitar o seu filho, que está completamente à margem da sua estrutura, te provocando muito sofrimento, angústias, preocupações, talvez você possa olhá-lo de uma maneira um pouco mais em consciência. Este ato de vingança do meu filho que está fazendo contra mim, contra o pai, contra a família, que seja. Qual é a dor do meu filho? Qual é o trauma familiar que, porventura, ele carrega, mas não está sabendo se expressar? Qual é esta dor? Qual é esta dor? E então, em um movimento imediato, você começa a acolhê-lo nas suas orações. Ao invés de debruçar comportamentos de reclamação, de repulsa, de apontamentos, porque os apontamentos fazem parte da gesticulação vingativa que ele quer de você, que você aflore ainda mais todo o potencial sombrio que ele está carregando. E então você começa a fazer o contrário, acolhendo primeiramente dentro das suas orações, olhando simplesmente e pelo olhar transmitindo todas as informações amorosas que você possa doar. Todas as informações amorosas. Às vezes o seu filho está debruçado em uma estrutura de ansiedade, de pânico, de depressão. Transmita todas as informações pelo seu olhar. Às vezes ele não sabe nem como se ajudar, nem qual ajuda que efetivamente ele queira ou ele precise. Comece a transmitir as informações pelo seu olhar, sem falar qualquer tipo de palavra. Ouça o silêncio e aplique o mestre silêncio para o seu filho, para a sua filha ou para a pessoa da sua família que porventura esteja passando por essas travessias. Caríssimos, isto é transformador, é curativo, porque você acolhe aquele ser. Um exemplo, estou dando o exemplo do filho, mas poderia ser um amigo, uma amiga. Você acolhe aquele seu filho de forma incondicional. O seu amor agora está despertando para a estrutura incondicional, bebendo do amor ágape. Que você agora não está mais apontando nem julgando qualquer estrutura, mas está compreendendo todos os campos que ali estão envoltos daquele ser e, consequentemente, do que efetivamente você precisa beber, se alimentar, se fortalecer, para levar como um farol, por meio da sua referência, por meio do seu exemplo, por meio da sua aura expandida, para aquele contexto familiar. A primeira pessoa a ser tratada, a ser debruçado, ajuda é você, para que o seu farol, a lamparina, esteja acesa incondicionalmente. Incondicionalmente. Que mesmo que venha um debruçar de
repulsas, irritabilidades, palavras levianas a seu respeito, vingativas, mesmo assim olhe com muito amor. Jesus, em uma das suas passagens, ofereceu a outra face, para os seus inimigos. Ofereceu a outra face. Irmã Dulce, um ser ascensionado que vocês tiveram aqui dentro deste país de vocês, Irmã Dulce, certa feita, recebeu ali num movimento que estava solicitando auxílio para as obras sociais, os projetos sociais. Por favor, ajude os projetos sociais. Foi quando um ser cuspiu na mão dela. E ela disse: esse foi para mim. Agora eu peço para as minhas crianças. Então, caríssimos, isso é amor ágape. Isto é amor incondicional. Ela poderia ter, diante daquele cuspe na sua mão, ter desistido de todos os propósitos. Quantas pessoas já cuspiram na sua mão? De forma metafórica, sim, lógico, para te convidar a desistir do seu propósito. Quantas pessoas já quiseram desviar você do seu propósito, do seu olhar mais carinhoso para a sua alma? Quantas? Mas todas essas pessoas foram provocadas diante das suas escolhas. Você, de alguma forma, permitiu que elas chegassem a você e desse aquele cuspe na sua mão como um grande mestre, uma grande professora ou um grande professor. E ali naquele momento precisa de muita sabedoria. Precisa que a sua consciência esteja conectada infinitamente com a sua alma. Caso contrário, você desiste, caríssimo, do seu propósito. Não vou ficar recebendo cuspe na minha mão. E desiste. E as crianças? E o propósito? E as pessoas que você disse que gostaria de ajudar? E todo aquele movimento em que você se colocou à disposição? Rompeu com todas as minhas estruturas de vaidade. Caríssimos, mergulhar e estar debruçado no propósito é algo majestoso, Já falei aqui em alguns tratamentos passados que as profissões em que vocês ocupam neste momento são oportunidades de você pulverizar, distribuir sementes. Falei certa feita sobre os professores. O quanto de responsabilidade, são jardineiros, os professores são jardineiros. Diante de tantas sementes ali colocadas, tantos corações pulsando, diante de tantas necessidades diversas e tantas outras estruturas que compõem as profissões dentro deste planeta. Lembrem sempre, caríssimos, que a profissão é um pretexto para que Deus transite por meio de mais pessoas. E você pode ser um instrumento deste. Você pode ser um instrumento de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, por onde você está. Por onde você está. As profissões são pretextos colocados dentro dessa realidade ilusória que vocês se debruçam dentro da sua consciência imediata, em que a consciência projeta como algo aqui plasmado, como pretextos. A artesã, o artesão, na sua energia colocada em todo o seu artesanato, que seja no barro, em outros tipos de materiais que são utilizados na pintura. E aquele quadro, depois da pintura, seguirá para as casas de outras pessoas, levando toda a força de Deus daquele artista, pulverizando o fragmento da alma daquele artista naquele quadro
em que é uma fagulha de Deus ali, viva, ali, caríssimos. O quanto vocês em suas profissões, diante às vezes de mudanças de estruturas profissionais para serem ainda mais farol na vida de tantas pessoas dentro dos ciclos naturais da vida encarnatória. Mas que seja a estrutura que você esteja agora, neste exato momento, agradeça. Agradeça a oportunidade de você servir a Deus dentro da estrutura em que você está. Você não é essa estrutura, você está. Pois o campo vibratório, ele é cíclico. E você precisa prestar atenção no caminho em que você está agora. Desacelerar o caminho que poderá vir. Isso será uma consequência de tantas escolhas que você ainda empreenderá na sua jornada. Mas agradeça agora. A todas as falas, pessoas que você transita e passa a conhecer por meio daquela escolha que você está agora. Pela estrutura que você deposita o seu campo energético naquele objeto, e, consequentemente, aquele objeto já transmite fração da sua alma. Deus, em tantas... As suas escritas, a sua fala, o seu campo de acolher tantas pessoas. Caríssimos. Os artistas da pintura do rosto, os artistas de cabelo, são artistas. Artistas, potencializando a autoestima da outra pessoa, potencializando a força do embelezamento, tudo de forma, obviamente, equilibrada, não é, caríssimos? Artistas, parte de Deus está ali, naquela obra de arte, de uma pintura de rosto, num fazer o corte de cabelo, por exemplo. Todas as profissões são pretextos para Deus estar transitando por meio das pessoas. E são pretextos para que Deus esteja ainda mais conectado com você. Não só no momento da sua oração, não só no momento em que você se ajoelha, que você faz as suas orações, ou antes de dormir, quando você está tomando banho, quando você está contemplando. Não só naquele momento Deus está contigo. Em todos os momentos. A pessoa que trabalha dentro da sua casa, no cozer os alimentos, artistas alimentares, está colocando fração de força vital nos alimentos, que outras pessoas se alimentarão daquele fluido energético que você está produzindo. Caríssima, caríssimo. Que estrutura majestosa você poder servir. Aos motoristas de caminhão que transitam mercadorias, que levam e possibilitam que aquelas mercadorias cheguem em sua casa. O quanto precisamos empreender corrente de orações para todas as profissões. Todas. Caríssimos, o quanto ali é Deus dirigindo aquele caminhão, por exemplo, para transportar aquelas estruturas. E dentro dessa pulverização que mencionei de forma reflexiva, caríssimos, você percebe que Deus está em tudo, está em toda parte. Está em toda parte. Você estando acordado ou você estando dormindo, Deus está em toda parte. Em toda parte. No outro, em você, em tudo que existe. Deus está em toda parte. E se o outro diz que não acredita em Deus, não desista da sua jornada. Lembre do cuspe. Guarde e continue com aquilo que você acredita. Debruçando, inclusive, campos positivos para aquela pessoa que talvez ainda esteja em um campo de vingança. Eu me vingo de você, dizendo tudo ao contrário do que você acredita. Então, eu não acredito em Deus,
não acredito em espiritualidade, não acredito em pretos velhos, tudo é uma fantasia da mente, é um ato esquizofrênico, patologia psiquiátrica. Neste ato vingativo, caríssimos, acolha, receba esse cuspe. E você mantém a sua outra mão estendida, o seu farol sempre aceso, disponível, não como o Senhor ou a Senhora da verdade, mas em um gesto de que o seu farol ele não pode ficar apagado. A sua alma ela precisa estar muito bem acesa, atenta. E assim você vai seguindo a estrutura de propósito de alma. Assim seja.